meus amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre tentar trazer um panorama das Sagradas Escrituras sobre a criação e a queda do homem, né? A gente pode fazer a seguinte pergunta, né? Como Adão poderia ter caído se Deus o criou santo e justo, né? Criou perfeito, né? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Então, como Adão poderia ter caído? Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Então Deus criou Adão reto, sem nenhum tipo de inclinação para o mal. Então, como Adão poderia ter caído? Como Adão poderia ter escolhido pecar? Então a gente costuma dizer que naquele momento, sim, Adão tinha o livre arbítrio, mas ele não conhecia o mal. Por isso o arbítrio dele era livre, por isso ele podia escolher, porque ele foi criado reto, sem pecado nenhum, santo, né? Justo. Então a escolha era inteiramente de Adão. Mas o porquê, né? O porquê de ele ter feito isso, né? Adão foi tentado por Deus? Não foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Tiago 1,13. Tiago 1,13 diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Adão não pode dar a desculpa de que Deus tentou, Deus o testou. Então Adão foi criado reto, perfeito, sem pecado nenhum, e não foi tentado por Deus. Deus, em sua soberania, o fez para que ele escolhesse. E como ele escolheu o mal sem conhecer o mal, né? Como que a gente pode entender isso? De quem era a culpa? Adão escolheu pecar. Então a culpa é inteiramente dele. Ele, por sua conta, assim o fez. Deus, quando o criou, em sua soberania, Deus deu a ele o que a gente pode chamar de livre-arbítrio. Dá para nós chamarmos de livre-arbítrio. O que não vai acontecer depois da queda, porque depois da queda o livre-arbítrio completamente desaparece, porque o homem passa a estar inclinado para a maldade, para a prática do mal. E se o homem é inclinado para a maldade, a prática do mal, não é mais livre o seu poder de escolha. Ele não tem mais aquele poder de decisão, porque a sua escolha vai ser tendenciosa para a maldade. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:29. Eclesiastes 7:29. Diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, a culpa da queda de Adão é inteiramente de Adão. E lembremos que ao falar de Adão, falamos também de Eva, né? Eva é carne da carne de Adão, osso do osso de Adão. Então Adão aponta também para Eva e, por consequência, aponta para toda a humanidade. Então, Adão e Eva eram os nossos representantes diante de Deus, assim como Cristo vai ser o nosso representante diante de Deus, o segundo Adão. Então, a culpa da queda é inteiramente de Adão.
Ele tomou a decisão de desobedecer a Deus. Mas aí vem uma outra pergunta, né? Nos cabe fazer uma outra pergunta. Deus ordenou a queda? Será que Deus foi quem ordenou a queda, né? Ordenar significa organizar, designar, decretar. E aí fica essa pergunta: Deus decretou a queda? Se nós lermos as Sagradas Escrituras no que diz respeito aos atributos de Deus, nós vamos ver que sim, Deus decretou a queda. Mas isso não significa que Deus forçou Satanás a tentar os nossos representantes, né? Adão e Eva agiram voluntariamente, fizeram essa escolha de forma voluntária, né? E sim, né? É a certeza de que a queda aconteceria. Deus ordenou a queda? Sim. Se Deus decretou a queda, era certo de que essa queda iria acontecer, né? Assim como também significa que a queda faz parte do plano eterno de Deus, preparado antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado, né? Paulo vai escrever que Deus já houvera preparado um plano, né? Então a queda sempre foi parte dos planos de Deus. E aqui isso parece meio confuso, né? E se fez parte do plano de Deus, nós podemos questionar: Deus é autor do pecado? E essa é uma resposta que nós vamos trazer mais para frente, né? Então, existe um mistério que nós não conseguimos entender aqui, né? A Bíblia em nenhum momento vai afirmar, vai dizer que Deus é autor do pecado. Muito pelo contrário. Deus fez o homem reto, santo, justo, sem pecado. E Deus não tentou o homem, porque Deus ninguém tenta, né? E Adão foi feito inteiramente reto, justo. Então a culpa de ele ter pecado é inteiramente dele. É dele a culpa, né? Deus ordenou a queda? Sim, Deus ordenou a queda. A presciência de Deus, esse atributo da presciência de Deus não diz respeito ao saber de Deus sobre que decisão eu vou tomar. Mas Deus é quem decretou as decisões que eu irei tomar. Então a presciência de Deus não está relacionada à decisão do indivíduo, e sim ao próprio indivíduo, né? Então, queria trazer essa primeira ideia, né, da queda do homem, porque o homem caiu, né? E aí a gente percebe que existe um mistério nisso. Deus decretou a queda, mas Deus não tentou Adão. Deus fez Adão reto, sem nenhuma inclinação para a maldade. Mas Adão, por sua livre escolha, decidiu pecar, decidiu desobedecer. E aí vai entrar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, né? Então, mais adiante a gente vai tentar responder essa pergunta, né? Deus é o autor do pecado? A gente vai tentar trazer a resposta para essa pergunta, né? E entendendo a primeira pergunta que nós iniciamos aqui, como poderia Adão ter caído? Caiu por sua própria escolha, por sua própria vontade, porque Deus, em sua soberania, decidiu formar o homem sem nenhum pecado, sem nenhuma maldade. Adão não conhecia o mal, mas deu a ele esse poder de escolha. E Adão decidiu então desobedecer. Então a culpa é inteiramente de Adão. E aqui a gente percebe um mistério, né? Como Adão poderia ter caído, né? A Bíblia não traz a resposta. A Bíblia não é um livro para matar as nossas curiosidades, né? É a palavra de Deus para o homem, aquilo que Deus queria que o homem soubesse acerca dele, né? Então no próximo vídeo a gente vai tentar trazer essa resposta, né? Deus é o autor do pecado, né? Que muitos dizem assim: se Deus criou todas as coisas, então o pecado também logo criou o pecado, né? Não é bem assim. E aí a gente vai entender no próximo vídeo. Então, se você gostou, deixa um joinha, se inscreve aí
no canal e compartilha esse vídeo de maneira que a mensagem da palavra de Deus chegue ao número maior de pessoas possíveis. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.